Oi, meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre as energias do mês de fevereiro, que segundo a minha tiragem coletiva será regida pelo arcano O Imperador. O Imperador é uma carta que traz como temas conforto, segurança, liderança, autoridade e estrutura. É uma energia que nos impele a nos questionarmos o que a gente sustenta. É uma carta de bases sólidas, de tudo aquilo que precisa existir na nossa vida para que a gente dê conta de si mesmo, para que a gente consiga ser senhora da nossa própria vida e não fique dependendo tanto do acaso, né? O que pode ser uma energia bastante desafiadora para nós mulheres que historicamente fomos silenciadas, tivemos nossa autoridade refutada e às vezes até completamente negada, a autoridade inclusive sobre o nosso próprio corpo, né? O arcano imperador, ele vem nos convocar a assumir o nosso próprio reino interno, né? A sermos dona do nosso próprio destino. E com isso a gente ser capaz de parar de abandonar a nossa autoridade. Esse é um mês de maturidade energética, de bancarmos as nossas próprias escolhas e, acima de tudo, de sermos capazes de sustentar as consequências delas. O Imperador é uma carta que vai falar sobre limites, contornos, sobre formas. Entendendo aqui que limites, quando estabelecidos de forma saudável, eles nos organizam, né? Eles dão contorno à nossa vida. Muitas das vezes, quando a gente se sente cansada, estressada, sobrecarregada, né? Nem sempre é por excesso de tarefas, né? Muitas vezes esse cansaço, essa frustração, ela vem da ausência de limites. E o Imperador é essa carta que governa a si mesmo, né? Ou seja, ele é capaz de entender até que ponto algo é responsabilidade dele e quando passa a ser responsabilidade do outro. Então, o mês de fevereiro, ele vem aí nos pedir coragem. Coragem para dizer não. E esse não, ele não é um ataque direto a outra pessoa, mas sim um exercício de autocuidado. E ao dizer não para outra pessoa, a gente automaticamente está dizendo sim para nós mesmos, né? Diz sim para o nosso corpo, para nossa energia interna, para o nosso ritmo pessoal, para nossa rotina. E aqui eu entendo rotina não com uma estrutura rígida, inflexível, né? Algo que a gente coloca e não consegue mexer mais, como um cuidado consciente mesmo, né? Repetido, daquilo que a gente constrói ao longo do tempo, né? É interessante ao longo do mês a gente perceber como a gente tem tratado o nosso corpo, como a gente tem tratado os nossos horários, como a gente tem tratado nossos descansos. Entendendo que a grande força do Imperador, ela não tá no excesso, mas ela tá na constância com que a gente realiza as coisas, né? Ainda falando sobre formas e contornos, a gente tá aí saindo do mês de janeiro, que foi um mês regido pelo arcano o carro, que é esse arcano que fala sobre movimento acelerado, que nos pede ação, né? Então, ao longo do mês, é bem possível que a gente tenha colocado em prática algumas ideias, mesmo que a gente não soubesse exatamente para onde. Inclusive, no vídeo de janeiro, né? Uma das coisas que eu falei foi levantar o questionamento, né? Se a gente sabia para onde a gente estava indo, se a gente estava colocando a nossa energia naquilo que a gente realmente queria construir ou colocando em coisas aleatórias conforme elas iam nos apresentando, né? No mês de fevereiro, a gente começa a dar direcionamento para essas ideias da forma, contornos, e muitos desses contornos eles vêm através de processos, de sistematizações dessas ideias, de organização desse projeto que a gente quer colocar no mundo. E aí, dentro de uma abordagem mais terapêutica, não sei se terapêutica seria exatamente a palavra correta, né? Mas o Imperador, ele levanta vários questionamentos que são bem interessantes pra gente, assim, né? Como, o que é poder pra mim, né? O que é autoridade? Como é que eu exerço a minha autoridade? O que é controle? Se eu estou tentando controlar algo ao invés de estruturar.
E por falar em controle, né, controle é um tema que aparece muito frequentemente quando a gente está sob o domínio da carta do imperador, né? Ele nos faz questionar qual é essa tensão exata, né, entre a inflexibilidade e a falta de rumo. E o imperador, ele nos ensina que a gente não consegue controlar tudo, mas que a gente consegue governar o que é nosso. E aí, pensando, né, nesses temas, né, controle, liderança, segurança, estrutura, né, e bem, esses são os temas aí da carta ao imperador. Esses temas, eles podem se apresentar pra gente ao longo do mês de fevereiro de formas distintas, né? Então, eles podem se apresentar pra gente enquanto um questionamento, alguém questionando a nossa liderança, a nossa autoridade, a gente se questionando sobre a nossa relação financeira, né, sobre a nossa capacidade de dar conta financeiramente, se o fluxo de entrada e saída de caixa, ele dá conta da nossa estrutura de vida, a estrutura de vida que a gente deseja, mas ele também pode se apresentar como esse fluxo de energia, né, essa capacidade maior de organização para que a gente seja capaz de colocar na materialidade essas ideias e o futuro que a gente deseja, né? Porque o arcano, o imperador, também é essa carta que pensa no agora, mas que também tem essa visão de futuro, né? Que consegue se planejar, se organizar para construir, né, algo futuramente. Mas vamos a algumas dicas práticas, né? Porque é muita coisa, é muita informação, e como é que a gente dá conta disso no dia a dia. Então vamos para algumas dicas práticas para que a gente consiga atravessar o mês de fevereiro de uma forma com mais presença, com mais aterramento e com menos ruído na nossa cabeça, né? Para começar aí as dicas: cuide da sua casa interna, defina regras nítidas para sua energia interna, organize horários, prazos, acordos. Nas suas relações, né, estabeleça limites e não precisa ficar se justificando demais ao estabelecer esses limites. Revise compromissos financeiros, evite comprar por impulsividade só porque anda ansioso demais. Estabeleça uma rotina ou minimamente durma, coma e se movimenta em horários pré-estabelecidos, porque ao longo do mês de fevereiro a gente vai precisar de uma certa previsibilidade na nossa vida, né? É uma coisa que a gente vai sentir uma urgência, uma necessidade. Então, uma rotina vai ser fundamental aí, ou um mínimo de estrutura no seu dia a dia. Diga não sem culpa, mude regras antigas, abra mão daquilo que não te sustenta. Concentre-se no que é importante. Se for preciso, se for muito difícil, né? Se para você organização é uma questão muito difícil, eleja uma coisa por dia que para você sustentar ao longo do dia. Pode ser uma coisa pequena, pode ser algo, não precisa ser algo grandioso, mas eleja uma coisa ao longo do dia que você vai sustentar e leve aquilo até o final do dia. E por último, assuma o comando da sua vida. Agora, para aquelas pessoas que já têm assim muito forte a energia do imperador, é algo que já vem trabalhando aí, é algo que vem fácil, né? Que liderança, autoridade é algo que venha fácil para você. Cuidado com rigidez excessiva. Cuidado com impaciência, necessidade de controlar, né? Entenda se você está de acordo com o ritmo da vida, né? Ou se você está querendo impor o seu próprio tempo, a sua vontade, a sua percepção à vida, né? E aos outros, né? Entenda que autoridade sem escuta, ela é uma tirania, na verdade, né? E é isso. Esse foi mais um vídeo de Arcano do Mês. Me conta aqui nos comentários como você lida com essa energia de controle, de autoridade, como isso funciona pra você. Dá um joinha aí. Falei igual minha mãe agora. Curta esse vídeo porque ajuda na divulgação. Aproveita, já salva pra ir assistindo ao longo do mês, sempre que você precisar se redirecionar, tiver a energia, tiver
estiver um pouco perdida dentro dessa energia aí, assista de novo para ver se você consegue recalcular um pouco a rota. Manda para aquela pessoa, né? Compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar ou se beneficiar desse conteúdo. Me segue nas redes sociais. No Instagram você me encontra como Daniela Santos Tarô ou É Tudo Feitiço. E até o próximo vídeo.